Segunda-feira, dia 3 de março, seja muito bem-vindo. É com muita alegria e gratidão que eu acolho você para que nesta segunda-feira de carnaval nós possamos também meditar a palavra do Evangelho. Hoje queremos ouvir Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Evangelho nos propõe essa passagem deste homem rico. Rico que tinha boas intenções, ele tinha o bom desejo. E a pergunta que ele faz a Jesus mostra isso, né? A intenção que ele tem de alcançar a vida eterna, de fazer os propósitos de Deus. E diante da primeira resposta de Jesus, ele vê que está dentro. A sua vida está de acordo. Desde a juventude, ele buscou cumprir os mandamentos. E aí Jesus pede um algo a mais, um passo decisivo na vida daquele homem, que era o passo do desapego, de vender todos os seus bens e dar aos pobres antes de seguir o Senhor. E por ser muito apegado, aquele homem sente uma tristeza e diz não a Jesus. E diante dessa negativa daquele homem, Jesus fala sobre a dificuldade de entrarmos no reino de Deus. Então, não basta a boa intenção para irmos ao céu. A vida eterna não depende só dos nossos desejos, das nossas intenções, mas sim das nossas ações e das escolhas que nós temos na nossa vida. O que tem sido prioridade? Que lugar Deus tem ocupado na nossa vida? Que lugar as coisas, as pessoas, os bens materiais têm ocupado? Jesus sempre nos leva a nos questionar sobre o nosso apego aos bens. E nós sabemos que é uma tentação, né? A nossa preocupação com o material, a tentação de fazer dessas coisas que passam o Deus a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Quando Jesus fala de é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, Jesus está referindo a um tipo de porta. As cidades eram muradas naquela época
e tinha um tipo de porta que era menorzinha. E essa porta menor se chamava porta agulha. Então os animais não conseguiam passar, os camelos não conseguiam passar, somente as pessoas. E o sentido é esse, né? Nós vamos entrar no céu pela porta estreita. Nós vamos entrar no céu sem mais nada. Não tem mochila, não tem as bugigangas que a gente carrega, não tem bens, mas somente o essencial, somente o nosso coração. Então, de nada adianta acumularmos tantas coisas, nos prendemos a tanta coisa que é supérflua na nossa vida, porque para entrar no céu precisamos nos diminuir, precisamos deixar de lado tantos apegos para nos agarrar somente no único essencial, que é o amor de Jesus em nossa vida. As casas, os carros, a conta gorda, os bens materiais são um obstáculo para que a gente se agarre a Deus. Tudo isso muitas vezes são empecilhos que nos impedem de reconhecermos Deus como Deus na nossa vida. Porque infelizmente muitas vezes as coisas se tornam Deus. Foi o que aconteceu na vida deste homem que se encontrou com Jesus e que, por causa da sua dificuldade em desapegar, foi embora cheio de tristeza. E o apego às coisas materiais nos gera essa tristeza, porque queremos sempre mais. As coisas deste mundo não preenchem o vazio que existe de nós. Quanta gente nós conhecemos que tem tudo, mas ao mesmo tempo sente aquele vazio e sente que não tem nada. Quantas pessoas muito ricas, mas com uma vida vazia, com uma vida sem sentido, com uma depressão que nunca se acaba. Tristeza. Os bens materiais, se tornam Deus na nossa vida, certamente nos levam a uma vida de tristeza. Enquanto se reconhecemos Deus como a nossa única riqueza, Ele vai nos dar uma alegria que não se acaba, uma alegria que nada e ninguém pode roubar. Por isso, vamos hoje também pedir esse desapego do nosso coração. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse Evangelho de hoje, pelo exemplo deste homem rico, e que o não dele possa servir de lição para que nós possamos perceber quantas vezes nós também temos respondido não ao teu chamado. Quantas vezes ainda estamos tão agarrados às coisas, aos bens, a tudo aquilo que passa. Ensina-nos a arte do desapego. Queremos nos apegar e agarrar somente a Ti, nossa única e fundamental riqueza. E que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, dia 5, nós iniciamos o tempo da Quaresma. Eu quero propor a você também, além do Evangelho, um vídeo em todos os dias da Quaresma como um retiro espiritual. A Quaresma é um tempo de irmos ao deserto para ali ouvirmos a voz de Deus. Por isso, eu te convido, a partir de quarta-feira, a rezar comigo também o retiro de Quaresma. Serão alguns minutos do seu dia, além do Evangelho, em que você, com base na palavra de Deus, vai também viver esse processo de conversão. Participe comigo, a partir de quarta-feira, aqui no canal do YouTube, você vai ter essa oportunidade também de viver esse retiro quaresmal. Não perca esta oportunidade, não perca este tempo de graça, tempo de reflexão, tempo de conversão, que é o tempo da Quaresma. Que Deus te abençoe.